Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre os chamados circuitos mistos. Como que funciona esse tipo de circuito? Não tem novas regras, então a gente já viu um pouco do circuito série, um pouco do circuito paralelo, e agora no circuito misto vai ser um pouco do misto dos dois tipos, série e paralelo, que vai aparecer misturado mesmo, né, dentro dessa nova configuração de circuitos eletrônicos. Para isso, vamos relembrar um pouquinho quais eram as regras de cada um deles. Então, está aqui colocado, para a gente aprender a identificar quando estiver trabalhando com circuito misto. Então, porque horas dentro desse circuito a gente vai ter algo paralelo, ou horas vai ter a configuração série. Então é importante saber identificar qual é o tipo que você está trabalhando para aplicar as regras corretamente, uma vez que a gente já viu que o que é válido para o circuito série é completamente oposto, né, o que vai valer para o circuito paralelo. Então, se você identificar errado, você vai aplicar regras completamente erradas. E aí vamos ver aqui então. Circuito série, lembra que é sempre um resistor após o outro, na configuração que a gente faz aqui. A gente viu que a corrente era sempre igual, jamais mudava. A tensão, ela se fragmentava entre cada um dos elementos, então ela se dividia. E a resistência, a gente viu que quanto mais a gente incluía resistores, mais a tendência era aumentar o valor da resistência total. Então, quanto mais resistência se colocava, maior era a resistência equivalente. E se eu quisesse, tivesse muitos resistores, para somar de uma vez só, eu podia aplicar a formulinha, né, de N, número de vezes que apareceu, vezes o valor do resistor. Circuito paralelo. Então agora os resistores aparecem paralelos, um em relação ao outro, né? E nesse tipo de circuito, agora a gente viu que a corrente é quem se divide, então ela se fragmenta para cada ramificação do circuito. Nós vimos que a tensão era igual para todos os componentes, já que elas estavam ligadas diretamente com a bateria, então não dividia. E a resistência, a gente percebeu que quanto mais eu colocava, mais esse valor tendia a diminuir numa configuração de resistência total. E aí eu podia usar a formulinha de somar invertido, podia usar a formulinha do produto pela soma, ou podia usar esse quando eu tinha resistores iguais, de pegar o valor da resistência e dividir pelo número de vezes que ela aparecia. Em todas as três configurações, a resistência, quando você soma, ela diminui o valor nesse processo. Então, vamos agora para o circuito misto. Eu vou fazer alguns exemplos da página do livro, já que não tem teoria. Como eu disse, pegar a teoria do série e do paralelo e agora aplicar junto, né? E ver o que em cada trecho do circuito a gente tem disponível. E então, vamos acompanhar aí no livro de vocês um modelo de livro, página 147, o outro modelo de livro, página 108. Vamos começar pelo R5. O R5 ele diz assim: no circuito representado na figura, se a DDP entre os pontos A e B for 24 volts, então ele está dizendo que a DDP aqui aplicada entre esses dois pontos é de 24 volts. E qual será a intensidade da corrente que percorre o resistor de 15 ohms? Então ele quer saber quanto vai valer a corrente que está percorrendo exatamente esse resistor aqui do meio. Para isso, eu aconselho sempre a reescrever esse circuito para ficar de um jeito que você consiga enxergar o que está acontecendo, e aí a gente começa a calcular. Então, reescrevendo ele, eu vou copiar aqui o ponto A, que foi onde tudo começou, e aí do ponto A veio uma resistência de 2 ohms. Dessa resistência, ele tem uma bifurcação, então ele abre em dois caminhos. Eu vou abrir aqui em dois caminhos, parte sobe e parte desce. A parte que subiu tem 3 resistores em série. Então a gente coloca aqui os 3 resistores na sequência, um após o outro. Onde o primeiro valia 2, o segundo valia 6 e o terceiro também valia 2. E aqui embaixo, que foi o caminho que eu peguei aqui, só tinha um resistor de 15 e depois os dois se encontram novamente. Então aqui colocar um único resistor de 15 e eu estou fazendo a releitura do circuito. Eu estou escrevendo de um outro jeito
vai ficar mais fácil de ver o que está acontecendo. E aí, nesse ponto, eu juntei esses dois caminhos. E agora, para finalizar, falta o resistor de 4 ohms e coloca aqui o ponto B, que é onde tudo terminou. Então, essa é a configuração do meu circuito. Vou compactar isso, lembra que o primeiro passo era achar a resistência equivalente, então junta tudo de uma vez só, e aí já fica mais fácil de ver o que está em série e o que está em paralelo. Por exemplo, aqui, onde eu tenho esses três circuitos, um após o outro, é série. E no circuito série, a corrente é sempre igual. Então, um dos parâmetros também que a gente tem para ver se o circuito é série ou paralelo é ver a corrente. Então, se a corrente está passando sempre aqui porque não tem alternativa, então eles estão em série. Assim como o primeiro resistor estará em série com esse último resistor, porque a corrente que entra é igual à corrente que sai. Então, como a corrente é a mesma, eu consigo dizer que os dois estão em série também. E aí, para compactar isso, vamos já juntar os dois resistores. Então, aqui o ponto A, somando aqui o 2 com 4, isso já vai dar 6, já juntei os dois da ponta. Vou juntar essa patota toda, mas antes tem que fazer a divisão, a bifurcação aqui. Então, aqui em cima, 2 mais 6, 8, mais 2 vai dar 10. E aqui embaixo deu 15. E aí eu tenho B. Para resolver isso, agora eu faço o paralelo, que é o 10 em paralelo com 15. Então, para resolver 10 paralelo com 15, eu vou usar o produto pela soma. Então, o produto é 10 vezes 15, dividido pela soma, que é 10 mais 15. 10 vezes 15 dá 150, 10 mais 15, 25. Dividindo 150 por 25, a gente vai ter isso valendo 6. Então, 6 ohms. E aí, juntando com mais esse 6, que está nessa pontinha aqui, então soma mais 6, eu tenho aqui a resistência equivalente do circuito é igual a 12 ohms. Esse é o valor, então, total da resistência. Bom, o que eu sei agora desse valor de resistência total? A pergunta que ele fez é qual é a corrente que passa exatamente por esse componente aqui, né? Como a corrente está vindo daqui para cá, então eu vou mapear ela como nesse outro circuito aqui de baixo, que é a corrente que está passando aqui pelo resistor de R15. Lembrando que aqui eu tinha um I total. Esse I vai se fragmentar, parte dele vem aqui para cima, eu posso chamar de 1, parte dele vem aqui para baixo, chamo de I2. E lembra quando os dois juntam novamente, eles viram I. Então, essa é a configuração. E ele quer que eu ache exatamente quanto vale o I2. Então, para achar o I2, agora eu vou pegar e achar qual é a corrente total primeiro do circuito. Então, para achar a corrente total, eu uso lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Aonde eu vou pegar a tensão total do circuito, que é o 24 volts que eu estou aplicando, a resistência total do circuito, que é essa que eu acabei de calcular, que é o 12, vezes o I total do circuito, então 12 passa dividindo, eu tenho que o I é igual a 2 amperes. Então eu achei a corrente I do circuito, que é essa daqui, valendo 2 amperes. Ele vai se fragmentar. Então, parte dele vai para cima, parte dele vai para baixo. Vai igual? Quebrar 1 em 1? Não, não sei quanto é. Então, e um dos mecanismos também para eu calcular isso, eu posso ver por queda de tensão. Então, lembra que eu tenho 24 volts para aplicar para todo mundo, todo esse conjunto. Se eu conseguir descobrir quanto desses 24 esse pegou, quanto desses 24 esse daqui também pegou, eu consigo rastrear quanto vai faltar para esse daqui, e aí eu consigo achar quanto vale esse valor exatamente do I2 através da tensão que vai ficar em cima dele. Como é paralelo, o que fica em cima do 15 vai ser exatamente igual ao que fica em cima dos 3 somados. Então eu vou pegar de novo essa patota aqui, ó, esses dois resistores em série. Então, somando aqui o resistor de 2 com o de 4, são os dois da ponta, isso vai ser igual a um único resistor de 6. Vou aplicar a lei de Ohm aqui para saber quanto de tensão está ficando já na soma dos dois, que eu nem faço separado, eu faço tudo junto. Então, V é igual a R vezes I,
onde eu quero saber a tensão, a resistência total vale 6, a corrente que passa pelos dois é o I, que eu acabei de calcular, que é esse valor de 2 amperes, então eu tenho que a tensão nesse ponto vai ser igual a 12 volts. No total, eu tenho 24 volts. Só que desses 24, 12 está ficando já para esses dois. Como eu disse, eu não quebrei, porque como eu vou cancelar, então me interessa saber qual a diferença que está ficando aqui. Então, 24, que é o total, menos o 12, que ficou para o resistor de 2 e o de 4, então está sobrando 12 volts para ficar em toda essa extremidade aqui. Então, aqui vai ter 12 volts aplicados, certo? Tanto para o resistor de baixo, quanto para os resistores de cima, porque está tudo em paralelo. E aí, para resolver isso, eu posso usar a lei de Ohm de novo, já que eu sei que está aplicado 12 volts em cima desse resistor de 15. Então, eu digo que V é igual a R vezes I também. E aí a tensão é de 12 volts, a resistência é aquele 15 que eu quero saber qual a corrente que está em cima dele, e esse I é o meu I2, que é exatamente a corrente que está passando pelo resistor de 15. E aí, quem está multiplicando passa dividindo, eu tenho que o I2 é igual a 12 dividido por 15. Fazendo essa divisão, você tem que o I2 vai ser igual a 0,8 amperes. Pronto, achei a pergunta que ele fez. Então já ficou 0,8 amperes de corrente por I15, que era a pergunta que ele tinha feito no início. Se você quiser saber qual a corrente que foi para cima, agora é mais fácil. Lembra que está vindo 2. 0,8 desceu. Então, desses 2 menos 0,8, então aqui para a patota de cima está passando 1,2 amperes, que é a diferença desses dois. E aí 1,2 se junta com 0,8 e volta a ser 2 quando passa pelo finalzinho. Mas não precisa fazer nada disso, só estou comentando a mais, né, caso ele tivesse feito outras perguntas, ele para por aqui o exercício então. E esse foi o R5. Vamos ver agora o R6, que vem logo na sequência. O R6, ele fala que no circuito representado na figura, a gente tem os resistores R1, R2, R3, R4, e todos eles têm o mesmo valor de resistência. Então, todo mundo está valendo 10 ohms. Então, eu posso até colocar já aqui os valores. Então, esse aqui vale 10, esse vale 10, esse vale 10, e esse também vale 10 ohms, que ele falou que foi igual. E aí ele fala que a intensidade da corrente I1, que percorre o resistor 1, é igual a 2 amperes. Então, o resistor está aqui, então essa corrente, que ele vai chamar de I1, ele disse que vale 2 amperes. E qual a pergunta que ele quer saber? São duas perguntas, né? Tem A e tem B. E tem A, ele quer saber qual é a DDP entre os pontos A e B, ou seja, qual é a tensão total entre os pontos A e B. Então, quanto que eu tenho de tensão aplicado para todo mundo. Esse circuito do R6, ele tem uma pegadinha. Se você não ficar atento, você vai cair nela. Qual é essa pegadinha? Existe um curto-circuito. Curto-circuito é um fio que não tem resistência nenhuma. E toda vez que ele aparecer, ele mata a parte do circuito, porque a corrente elétrica está vindo por aqui, ponto A. Tudo bem, tem uma resistência, ela passa pelo resistor, e ela poderia bifurcar. Parte dela vir aqui para o meio e parte dela descer. Só que a parte do meio tem resistência. A parte de baixo não tem resistência nenhuma. Né? O caminho aqui é todo livre. Então, elétron nenhum vai querer passar por aqui por cima, se ele tem um atalho para vir aqui por baixo. Então, se nenhum elétron passa pelo R2, porque ele está vindo pelo atalho, que é esse curto-circuito, para vir para o R3 ou R4, simplesmente o R2 não faz parte do circuito, porque ninguém passa por ele. Então, ele está como de enfeite aqui. Então, o que você pode fazer? Cancela, tá? Ele não faz parte das contas, porque não tem elétron passando por ele. Então, quando tem fio de curto-circuito, aonde ele está invalidando o circuito, você vai cancelar. Então, pode riscar isso daqui. Isso aqui não existe no circuito. É como se a corrente ela passa pelo R1, fio, e depois se divide em R2, em R3 e R4. R2 está morto. E aí, então, para resolver esse tipo de circuito, o que eu posso fazer agora? Eu posso resolver a resistência equivalente. Então, para achar a resistência equivalente,
Vou começar primeiro com esse paralelo, 10 por 10. Lembrando, o que eu posso fazer aqui? Então, para achar resistência equivalente, são dois processos, né? Primeiro é o paralelo, que eu tenho que resolver, e depois o resultado do paralelo eu faço série com aquele 10 que vai estar me aguardando aqui no começo. Então, o paralelo de 10 com 10, resistores iguais. Eu posso usar aquela formulinha do R dividido pelo número de vezes que ele apareceu. O valor do resistor é 10, apareceu duas vezes, então a resposta final aqui é de 5 ohms. E o outro resistor que sobrou ali, foi o R1, ele já vale 10 ohms. E aí, somando os dois, eu tenho que a resistência equivalente do circuito, agora o 10 estará em série com toda essa resposta, que deu 5, então a resistência equivalente, soma os dois, 15 ohms. Então esse é o valor da resistência total. Como a resistência total vale 15, e eu sei que a corrente total vale 2, então eu já posso aplicar a lei de Ohm de novo, que diz que V é igual a R vezes I. Aonde a tensão eu quero descobrir, a resistência total eu achei que vale 15, a corrente que passa total é o I2, é o 2 amperes, multiplicando 15 por 2, eu tenho que 30 volts é o valor então da tensão total, que é o VAB. Pronto, já achei aqui o item A, que foi o primeiro que eu calculei no circuito. Item B, o que ele vai pedir para a gente agora? Ele quer saber qual é a potência dissipada pelo resistor R3. Então, qual é a potência dissipada aqui pelo R3? Então, quanto vale o PR3? Essa é a pergunta dele. Para calcular a potência, lembra que eu tinha várias formulinhas, umas 4. Aqui eu já tenho o resistor logo de cara, então eu vou pegar uma que usa o resistor, que já é meio caminho andado. E aí tinha uma que era o PRI e a PUR, né? PRI era a resistência vezes a corrente ao quadrado, o PUR era uma relação de resistência com a tensão. Então, para calcular a tensão, lembra que isso que você achou é tudo. Você pode ir rastreando e ver também dá certo. Agora, tem um outro caminho mais fácil, que é o da corrente, que simplesmente é o seguinte. Aqui eu não tenho 2 amperes vindo pelo primeiro resistor. Esses 2 amperes não encontram uma bifurcação e os resistores não são iguais. Quando o resistor é igual, simplesmente a corrente elétrica se divide ao meio, porque nenhum caminho é mais fácil que o outro. Então, nenhum caminho vai ter mais elétrons que o outro. Então, ele vai se dividir exatamente igual. Como aqui está vindo, então, de outra caneta, esses 2 amperes, certo? É o que está caminhando aqui por todo esse caminho. 2 amperes, passa pelo fio curto, e aí encontra a bifurcação, ele vai se dividir igualmente porque as resistências são iguais. Então é só quando for igual. E aí, para cima vem 1 ampere, e para baixo vem 1 ampere. Agora eu sei qual é a corrente. Então, sabendo qual é a corrente, sabendo qual é a resistência, dá para achar aqui qual que é a potência do resistor. Então, item B, eu vou usar a PRI. P igual a R vezes I ao quadrado. Aonde a resistência vale 10, que o exercício me deu. A corrente, eu acabei de ver que é 1 ampere, então vai ser 1 ao quadrado. E aí 1 ao quadrado vezes 10, 10 watts é a potência do PR3, em cima do resistor, certo? 3. E aí, mais um exercício resolvido. Pula um pouquinho agora algumas páginas do livro e a gente vai continuar mexendo com circuitos mistos, só que vamos ver também alguns aparelhos utilizados para fazer medição, como o amperímetro ou o voltímetro, que mede tensão e corrente dentro do circuito. Então, um modelo de livro, pula para a página 157, outro modelo de livro, página 117. E aí vamos fazer o R7. R7, também bem fácil, bem de boa, que ele fala assim: observe a figura que representa um circuito formado por uma fonte de tensão que ele está chamando de E, tem um resistor aqui que tem 10 ohms, e um amperímetro, que é esse A,
e um voltímetro, que é esse V, que é ideais, significa que funciona perfeitamente, não tem problema, e com uma chave aberta, que é esse CH aqui. Então, a chave está aberta. Desculpa, com a chave aberta, o amperímetro está medindo aqui o valor de corrente de 0,5 amperes. Então, ele está dizendo que nessa leitura dessa posição, a corrente elétrica está valendo 0,5 amperes. Isso é a corrente elétrica que ele mediu, com a chave aberta. E aí ele pergunta, com a chave fechada, qual será a leitura do voltímetro? Então, quando eu fecho a chave e coloco aqui o voltímetro, simplesmente eu estou adicionando um outro termo no circuito. Só que como o aparelho é um voltímetro, ele é ideal, diferente desse fio que dava curto-circuito, o voltímetro não faz isso. O voltímetro ele é um aparelho que ele tem resistência perto de infinito. Nenhum elétron vai querer passar por ele. Então ele barra todo o caminho exatamente para a corrente elétrica ficar percorrendo só esse daqui. Isso é o aparelho que faz. Então, viu o voltímetro? Resistência dele infinita. Então nada passa dentro dele, exatamente para ele não mudar o circuito. E aí, quando eu fecho ele, eu vou saber qual é a tensão aplicada em cima desse resistor de 10. Então é só isso que o circuito quer saber. Como só tem um único resistor, ele é exatamente o valor da bateria. Então, para resolver isso, você pode usar a lei de Ohm, V igual a R vezes I. Aonde a tensão você quer descobrir, a resistência é aquele resistor de 10, a corrente que passou por ele é o mesmo que esse amperímetro está lendo, que é um circuito série, então tudo que passou por ele passou pelo amperímetro, que é esse 1,5, e aí multiplicando um pelo outro você vai ter 5 volts. Então 5 volts é a leitura do resistor de 10 e é a leitura também dessa bateria valendo E. E é só isso o exercício R7. Então, como eu disse, era bem fácil, bem tranquilo. Para finalizar, vamos fazer o último exercício, o R8, que ele fala também aqui, ó, que no circuito abaixo os medidores também são ideais. Ele também tem um amperímetro, que mede corrente, também tem o voltímetro, que mede tensão. E o que ele quer saber? Quais são as leituras dos dois medidores? Então ele quer saber quanto que marcou o amperímetro e quanto que marcou o voltímetro aqui no meio desses dois. Quando eu coloco o amperímetro nessa posição, eu estou achando qual é a corrente total do circuito, que é exatamente a corrente que está quase entrando na bateria. Então essa é a corrente total do circuito, que funciona tanto aqui para quem entra, quanto para quem está saindo e começando o circuito todo. Tá? Bateria positivo sai daqui. E aí, essa corrente I, parte dela vai se dividir, né? Parte dela vem para cá e parte dela vem para esse outro ponto. Aqui eu vou fazer uma mudança no circuito, já que está tudo em curto, só para ficar mais fácil da gente ver, eu vou fazer um rearranjo. Ao invés de eu ligar o circuito aqui, eu vou ligar ele aqui embaixo. Lembra que é tudo fio, então não faz diferença nenhuma. É só para visualmente ficar mais bonitinho, da gente enxergar as coisas. Por quê? Eu vou colocar exatamente assim. E aí eu ligo aqui embaixo. Tá? Por que eu fiz isso? Porque agora fica mais fácil de ver que quando eu tenho essa corrente elétrica aí, ela vem para cá, que vai seguir todo esse miolo. Então essa é uma corrente, sei lá, que eu vou chamar de I1, tá? Que entra exatamente aqui. E a outra corrente que vai pegar esse outro caminho aqui de baixo, eu vou chamar ela de I2. Então só para mostrar que eu tenho duas correntes. A corrente 1, ela vai se dividir em dois. Lembra que o voltímetro tem resistência infinita, não vai deixar passar por ele. Então parte dela vem para cá e parte dela vem para cá. Depois as duas se juntam e aqui volta a passar I1, aqui o I1 se quebra, aqui volta a passar I1 e aqui passa o I2 e depois retorna I para a bateria também. Então qual é o primeiro passo? Achar a resistência equivalente do circuito. Como que eu acho a resistência equivalente? Começa primeiro por esse paralelo, identificando, é um circuito misto, então vou começar por esse paralelo, entre os 6 e 12. Então vamos lá, achar a resistência equivalente. Começo primeiro pelo 6 paralelo com 12. Vou usar a formulinha do produto pela soma, então 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. 6 vezes 12, 72.
6 mais 12, 18. 72 dividido por 18, isso é igual a 4 ohms. Então, aqui deu 4 ohms. Só essa patota que está aqui, né, do paralelo, eu achei que isso está valendo 4 ohms. Esse 4 ohms, que é tudo isso junto agora, está em série com esse outro 4 ohms. Então, nesse momento aqui do circuito, esse 4 com esse 4, o que vai acontecer? Eu tenho um série, então a resistência equivalente vai ser 4 mais 4, que é a regrinha para somar resistor em série, e ali deu 8 ohms. Então, tudo isso daqui está dando 8 ohms. E essa parte que vale 8 está em paralelo com essa outra de baixo que também vale 8. Então, para resolver isso, vou fazer aqui a resistência equivalente também, que é tudo, certo? Pega aqui o vermelhinho, que eu não escrevi no circuito. Espero que não esteja muito bagunçado. Então, tudo isso daqui vale 8. E aí, fazendo agora o paralelo entre os dois 8, que é a combinação de tudo, eu tenho que vai ser 8 paralelo com 8. Como os dois resistores são iguais, usa aquela regrinha mais fácil, do valor da resistência dividido por N, onde é 8, o valor da resistência, aparece duas vezes, então divide por 2, e tudo deu 4 ohms de resistência equivalente total do circuito. Então agora eu achei quanto que vale a resistência total. Sabendo a resistência total, eu consigo saber qual o valor dessa corrente I, usando a lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, V igual a R vezes I, onde a tensão total é 24 volts, pego aqui da bateria. A resistência total foi essa soma toda que eu fiz, que a resposta final deu 4. E vezes a corrente eu quero descobrir quanto vale. 4 passa dividindo 24, então você acha que a corrente total é igual a 6 amperes. Então essa é a corrente que a bateria está lançando aqui, valendo nesse ponto exatamente 6 amperes. E quando chegar para o final, também está chegando 6 amperes. Então eu já matei quanto vale a corrente desse amperímetro. Então você vai anotar aqui que essa corrente, tá, é igual a 6 amperes. Eu já achei uma das respostas. Que tudo que sai volta para a bateria. Bom, o que eu preciso achar agora? Quanto que vale essa tensão? Para achar essa tensão, eu preciso ver como que se quebrou essa corrente. Ela é uma corrente de 6 amperes para todo mundo. Parte dela vem para I1, parte dela vem para I2. O I2, a gente viu que era 8 ohms de resistência que tinha nesse trecho. Mas, quando eu juntava todo esse trecho que estava quebrado, ele também dá 8 ohms. Porque 6 paralelo com 12 deu 4. 4 somado com esse 4 daqui dava 8 ohms. Então, no fundo, eu tenho um circuito que ele é exatamente simétrico. Está acontecendo um negócio assim, ó. Eu tenho aqui a bateria, aí eu tenho aqui tudo valendo 8 ohms, certo? Que é toda essa linha do meio, que está somada, e aqui embaixo toda essa linha também valendo 8 ohms. Então, eu tenho um circuito exatamente simétrico. Se a corrente elétrica que a bateria lançou é de 6 amperes, quando ela vier para cá, como os valores de resistência são iguais nessa bifurcação, então novamente ela consegue se quebrar ao meio. Então, parte dela que vem para cá, para toda essa patota, é 3 amperes, e parte dela que vem aqui para essa a última de baixo, também vai ser 3 amperes. Porque a resistência é exatamente igual. Então, se quebra igual porque não tem caminhos mais fácil um em relação ao outro. Então, eu já descobri que está indo 3 amperes. Como está indo 3 amperes, eu vou quebrar esses 3 amperes para achar quanto vale a configuração. Se eu calcular, lembra que passa 3 amperes aqui. Aqui vai quebrar. Não sei quanto vai para cada parte. Tá? É o que eu preciso descobrir. Ou não, eu posso ir por outro caminho. Quando juntar de volta, aqui nesse resistor de 4 vai passar 3 amperes. Sabendo a corrente dele e sabendo a resistência dele, eu vou descobrir qual é a tensão que ficou em cima só desse componente. E
tudo é 24, porque 24 está aplicando para esse e 24 está aplicando para esse aqui de baixo. Então, se eu descobrir quanto ficou só para esse daqui, a diferença é o que ficou para os dois, que está em paralelo, que ficou para esse, ficou para o do meio, ficou para o de baixo. Então, eu vou descobrir qual é a tensão que está sendo aplicada exatamente nesse resistor aqui, ó. Então, quanto vale essa tensão? E eu vou descobrir aqui em roxo. Lei de Ohm, V igual a R vezes I. Aonde essa tensão eu quero saber quanto vale. A resistência é 4, naquele ponto. A corrente que passou por ele é esse 1, que da divisão são os 3 amperes. Vai dar 3. E eu sei que o V é igual a 12 volts. Então, aqui está ficando 12 volts. E como ficou 12 volts, a bateria total é 24. Então 24, lembra que fica para toda essa patota, mas aqui já pegou 12 volts. Então está sobrando 12 volts para essa combinação em paralelo. Com o paralelo é tudo igual, é 12 para esse, 12 para o aparelho e 12 para o último de baixo. Então a resposta final, eu tenho que o V ali da medição vai ser exatamente igual a 12 volts, que foi a diferença que está faltando para essa parte do circuito. E é isso. Então, circuito misto é ver o circuito, faz direitinho as configurações, vê o que é sério, o que é paralelo, vai com calma, vai juntando a resistência equivalente, vai aplicando as regrinhas e treino, bastante treino. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.